E agora a gente chegou no último dia da semana passada, último dia de atividade. E, dia 9, primeira atividade era de português, continuação das perguntas dos questionários que tinha sobre o texto que a gente leu na página 39 e 40 sobre os selos. Bom, vamos lá. Então, aqui as perguntas. 3. Este trecho da reportagem. Releia esse trecho da reportagem. Mesmo que o mais comum hoje seja usar e-mail ou mensagem de celular, ainda existem filatelistas. Nome de quem faz esse tipo de coleção. E eles não são os adultos, não são só os adultos. A. O trecho apresenta o significado de qual palavra? Então, qual a palavra que dá uma explicação sobre o que é? Ó, se vocês notarem, tem uma palavra esquisita. Poderia ter notado por isso, né? Uma palavra esquisita aqui. Filatelistas. Acho que nem eu tinha ouvido falar de filatelistas até então. E aqui, por causa disso, como filatelistas não são comuns, não é qualquer um que sabe esse termo, o texto já trouxe uma explicação sobre o que é filatelistas. Daí ele faz um traço, um travessão para separar a explicação e coloca nome de quem faz esse tipo de coleção. Tá? Então o trecho apresenta o significado de qual palavra? Filatelista. Filatelista. B. Por que você acha que foi dada essa explicação? Então, na verdade, já disse a resposta. Tá fazendo uma pergunta mais pessoal, não vou pôr a resposta aqui, mas eu vou falar um pouquinho. Por que você acha que foi dada essa explicação? Particularmente, claro, você pode ter tido uma outra ideia, mas eu acredito que a maioria, pelo menos a maioria de vocês deve ter colocado a resposta que foi feita essa explicação sobre filatelista, porque não é uma palavra comum, não é um termo comum que todo mundo usa o tempo todo. Só vai usar esse termo quem conhece alguém que faz esse tipo de coisa, ou se você estiver envolvido nesse tipo de coisa, ou igual a gente que é curioso e está lendo um texto sobre isso. Mas fora de contexto, a gente nunca ia ter escutado falar esse termo, essa palavra, filatelista. Então é por isso que foi dada essa explicação. Eu espero que a resposta de vocês tenha sido mais ou menos nesse rumo, tá? Claro, talvez um pouquinho diferente e tal, mas é mais ou menos nesse rumo de pensamento. C. A palavra destacada se refere a que outra palavra? Circule no texto. Então vou limpar meus rabiscos. E a palavra destacada é ele. Eles, né? Plural. Quando eu leio e eles não são só adultos, quem é que eu entendo que são eles? Olha, vamos ler de novo. Mesmo que o mais comum hoje seja usar o e-mail ou mensagem de celular, ainda existem filatelistas. Nome de quem faz esse tipo de coleção. E eles não são só adultos. Eles quem? Os filatelistas. Então é isso, a essa palavra que está se referindo eles. Então está fazendo uma continuação da explicação dos filatelistas. Está falando que os filatelistas não são só adultos, que também tem crianças, que é o objeto do texto, né? Falar das crianças que colecionam texto, ou colecionam selos. Bom, eu espero que vocês tenham acertado. Não é muito difícil, é só a gente ler com atenção que se vocês leram, aliás, com atenção, com certeza vocês acertaram. 4. Compare esses trechos da reportagem. Então, vamos ler novamente. Para José Luiz Ferreiro, presidente da Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos, uma criança coleciona selo pelos mesmos motivos que levam a ter um álbum de figurinhas. Segundo trecho. São figurinhas, mas algumas feitas há 160 anos. Quem não gostaria de ter uma? Brinca Ferreiro. A. Em qual desses trechos o jornalista reproduz a fala do presidente da associação?
Vamos parar aqui, depois a gente lê a segunda pergunta. Lembram da atividade do dia anterior, né? Porque não é de ontem, porque vocês fizeram semana passada. Mas a atividade anterior, ou a correção anterior. Vocês lembram que a gente respondeu? Qual que é a marca de fala num texto? É justamente as aspas. As aspas fazem a marcação da reprodução da fala de alguém. E qual dos trechos tem aspas? O segundo trecho. Então, nossa primeira resposta é o segundo. Deixa eu ver se é essa pergunta. Em qual desses trechos o jornalista reproduz a fala do presidente? É no segundo, né? No segundo. Opa. Pronto. Agora sim, vamos continuar a ler a segunda parte da pergunta. O que você observou para responder? Então, o que a gente observou que eu fiz? Vocês observarem agora. As aspas. Então, é a marca de fala, né? Bem, por que você acha que o jornalista incluiu no seu texto uma explicação e um depoimento dado por Ferreiro? Então, por que? Essa daqui é pessoal também, eu vou deixar sem resposta, mas vou comentar sobre. Então, por que você acha que incluiu uma explicação e uma fala? Por causa da importância. Eu acredito que vocês vão ter colocado mais ou menos isso. Então, uma das coisas é por causa da importância do Luiz Ferreiro. Ele é o presidente da associação. E ter um ponto de vista dele é bem válido, porque se ele é o presidente, significa que faz muito tempo que ele mexe com isso. Então, ele deve saber o porquê que algumas crianças acabam colecionando esses selos, né? E, claro, reproduzir uma fala dele para dar mais ênfase na entrevista, no texto, ficar mais legal, né? Sem falar que a fala dele é bem interessante, porque questiona quem que não gostaria de ter, sendo que parece figurinhas, né? É uma verdade. Então, eu acredito que a resposta de vocês vai ter sido mais ou menos nesse rumo, como uma resposta pessoal não vou colocar, porque cada um vai ter colocado de um jeito. Mas se tivesse ideia, está correta. Bom, terminando o português, aí a gente vai para matemática. E aqui a gente ia fazer algumas operações com valores monetários, que vocês já têm que acostumar com esse termo monetário, que se refere, sempre que eu falar alguma coisa monetário, é relacionado a dinheiro. Então, aí na página ou 76 ou 83, uma dessas duas, teria essa atividade aqui, que vocês teriam que responder. Aí, vou já para a pergunta 1. Responda quem? Quem poderá comprar a revista? Vou ter que ler em cima. Rita e seus amigos querem comprar cada um uma revista que custa R$2. Veja quanto cada um tem. Tá. Então, primeiramente, vamos ver quantos cada um tem. Vou colocar em cima aqui. Então, vamos lá. 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Mais 50 centavos, R$1,50. Mais 10, R$1,60. Mais 10, R$1,70. Mais 10, R$1,80. Aqui tem 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 30 centavos. Se eu juntar de duas em duas moedas de 5, eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 40 centavos. 30 mais 40, 70 centavos. Aqui tem uma moeda de R$1, 1 mais 50, 1,50. 50, 1,50 mais 25 centavos, 1,75. Se vocês quiserem armar essa conta, como que vocês fariam? Teria que colocar as vírgulas, tá? Por exemplo, aqui, vou fazer essa daqui que seria a mais difícil. Teria que fazer 0,10, que é assim que eu represento 10 centavos. O lado dos centavos é sempre depois da vírgula e o lado do real é antes da vírgula. Não tem um real, então é 0,10, ou seja, 10 centavos.
Eu tenho 3, então teria que ser 0,10, 0,10, 0,10, isso, 3, pronto. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moedas de 5 centavos. Então eu teria que fazer 0,05. Não posso colocar o 5 e o 0, porque senão vai ficar 50. E não é 50 centavos, é 5 centavos. Beleza? E eu tenho que sempre colocar 2 números depois da vírgula. Os centavos sempre são representados por 2 números depois da vírgula. Claro que em casos excepcionais é usado mais de 2 números, mas daí é para casos bem específicos, para umas contas muito doidas, em algum lugar muito específico, tá? Dificilmente alguém usa 3 números depois da vírgula. Então, se eu quero representar 5 centavos, eu não posso escrever isso aqui, porque isso aqui é 50 centavos, porque se eu ver isso daqui, automaticamente eu tô preenchendo, não preciso nem escrever, mas na minha cabeça eu vou preencher um 0 ali na frente do 5 e vai virar 50. Então, se eu quero escrever 5 centavos, eu tenho que escrever desse jeito aqui. Deixa eu tirar essa marca. Só que eu tenho que fazer 8 vezes. 4, 5, 6, 7, 8. Sempre lembrando de deixar as vírgulas alinhadas. O mais importante com contas que a gente faz com dinheiro é as vírgulas estarem alinhadas. Não só com dinheiro, com qualquer conta que a gente tenha vírgulas no número, tá? Porque futuramente vocês vão trabalhar, por exemplo, com centímetros, 1,5 m. Vai ser 1,5. Para somar 1,5 m com 1,30 m, eu tenho vírgulas ali e tenho que alinhar essas vírgulas. Então, sempre que tiver vírgula, tem que manter essas vírgulas alinhadas. Aí eu faço a soma, tranquilo. Daí eu faço a soma normal. Só a única coisa que não posso esquecer é de abaixar a vírgula. E o resto da conta é normal. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 30... Não, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40. Mais 0, mais 0, mais 0, continua 40. O 0 é o da unidade, então o 0 é o que fica, o 4 é o que sobe. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Mais 1, 7. Então, 7. O resto é tudo 0, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0, continua 0. Então, quantos que deu? 70 centavos. Essa daqui ficaria uma conta mais fácil, porque eu tenho R$1, que é a única moeda, o único real que é moeda, né? R$1 mais 50 centavos, lembrando das vírgulas, mais 25 centavos. Então, fica aqui, ó, 5 mais 0 mais 0, 5. 5 mais 2 mais 0, 7. 1 mais 0 mais 0, 1. Dá 1,75, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Agora o resto eu vou fazer mais rapidão. Só fiz essa daí para demonstrar para vocês, caso vocês tenham esquecido das nossas aulas anteriores. Aqui eu tenho 4 moedas de 25, cada duas eu sei que eu tenho 50 centavos. Então, 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Significa que isso daqui é igual a R$1. Agora eu vou fazer a conta dos 10 centavos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de 10 centavos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 centavos. R$1 mais 60 centavos, 1,60. R$1 mais 2 moedas de 50 centavos, eu sei que é R$1 também. Então, R$2 mais 50 centavos, 2,50. Aqui, 2 moedas de R$1. Essa é a mais fácil, né? R$2. Beleza. Agora vamos lá para a pergunta A. Quem poderá comprar a revista? Então, quem que tem dinheiro para comprar uma revista de R$2? Só o Marcos e a Rosa. Então, o Marcos e... a Rosa, né? Pronto. Quem tem dinheiro exato para comprar a revista? Então, é quem tem dinheiro exato, que não vai sobrar e não vai faltar. Só tem uma pessoa, a Rosa. Quem tem dinheiro a mais do que o preço da revista?
Então só tem uma pessoa que tem dinheiro sobrando aqui. Quem é? O Marcos. Ele vai comprar a revista de R$2 e ainda vai sobrar 50 centavos. E quem precisa de 20 centavos emprestado para comprar a revista? Então, 20 centavos é só eu tirar 20 centavos dos R$2. Ou eu posso ir somando 20 centavos em cada um até descobrir quem que dá R$2. Se eu tirar 20 centavos de R$2, dá R$1,80. Se eu colocar de 20 em 20 centavos, eu vou notar que somente o André vai completar os R$2. Se eu colocar 20 centavos no 1,60, fica R$1,80. O Marcos e a Rosa não precisa. Se eu colocar 20 centavos aqui no Davi, vai ficar R$1,95. Não dá. Se eu colocar 20 centavos aqui na Celina, vai ficar 70, 80 ou 90 centavos. Não dá também. A única pessoa que consegue comprar é o André. E a 2. Quantos tem todos os 6 amigos juntos? Aí sim eu teria que armar uma conta bem bonitinha e fazer a conta de quantos que eles têm juntos. Vamos começar pelo André. R$1,80. A Celina tem 70 centavos. O Davi, R$1,75. O Felipe tem R$1. Não, R$1,60. Opa, 60. R$1,60. O Marcos tem R$2,50. E a Rosa, R$2. Beleza. 0 mais 0, 0. Mais 5, 5. Mais 0, 5. Mais 0, 5. Mais 0, 5. Aí eu tenho a segunda parte da conta. Então vamos lá. 8 mais 7, 15. Mais 7, 22, mais 6, 28, mais 5, 33 e mais 0, 33. Fica o 3, sobra o outro 3. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, quantos eles têm juntos? R$10,35. Tinha que ter colocado. Vamos colocar aqui. R$10,35. Então, é isso que tem todos esses amigos juntos. Sempre lembrando de alinhar as vírgulas. Se vocês alinharam as vírgulas, não teve problema fazer essa conta, porque o resto a gente faz igual, como sempre a gente faz, tá? Bom, agora a gente vai para a última parte do nosso dia, que é a parte que fala de história. E aqui em história a gente lê a página 28, 29 e 30, que a gente já leu, responder a questão 1 da página 29 e a questão 1 da página 30. Vamos lá. Então, página 29, aqui. Na 1, tinha algumas palavras, aí as quais vocês tinham que preencher 2 lacunas, que são 4 palavras, e vocês iriam usar 2 dessas palavras para preencher. Primeiro, foi a primeira capital do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil? Tá no título aqui, ó. Vocês poderiam ter olhado aqui no título. Salvador. E aqui na B, a primeira capital do Brasil ficava próxima à região onde produzia o... Então, o que tá falando aqui no texto? Se não me engano, tá falando aqui. Aqui mesmo. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Produzia o açúcar. Se vocês lembrarem de algumas conversas que a gente teve lá na sala, vocês iriam lembrar que aqui é uma das primeiras coisas, uma das coisas assim que mais foram feitas é a produção do açúcar, né? Letra minúscula. Açúcar. Beleza? E daí a outra era, se eu não me engano, é essa aqui.
1 da página 30. Aí aqui está escrito: na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram construídas muitas igrejas. Qual era a importância dessas igrejas nessa época? Bom, então, conforme a gente estudou, uma das coisas que as igrejas faziam, que as pessoas que moravam usavam para fazer, né? Usavam a igreja, é ostentar a riqueza que tinha naquele lugar. Então, isso é o que a gente estudou. Porém, aqui está falando de uma época específica, que é a época que o Brasil era colônia. E daí a igreja tinha outro papel também. Qual era? São 3 coisas que eram principais, né, que pode acontecer numa cidade e que sempre acontecia, não dentro da igreja, mas sempre registrados na igreja, que é o quê? Morte, casamento e nascimento. Então, vamos colocar isso tudo de uma maneira bem resumida. Então, vamos colocar ostentar a riqueza do lugar, registrar nascimentos, que é o batismo, né? Registrar também os casamentos e as mortes. Então, era essa a importância da igreja, que ela registrava, esses 3 fatos que eram os mais importantes na época. Era muito importante saber quem morria, quem vivia, quem nascia e quem estava se casando. Então, eram 3 fatos importantes na vida de alguém que eram registrados pela igreja. Beleza? Bom, aqui então a gente finalizou a parte de história e a gente se vê então agora amanhã com as atividades desta semana. Beijão, até!